É bem provável que você, amante da geometria, já tenha visto essa questão. Se você treina para concursos de alta performance, é bem provável também que essa questão já tenha aparecido para você. Até mesmo os olímpicos, aqueles alunos, aquelas alunas que gostam de estudar para as suas Olimpíadas de Matemática, essa é uma questão comum apresentada por muitos professores. A minha intenção, diante dessa questão, é apresentar uma solução rápida e prática. Deixa eu rodar a vinhetinha que eu te mostro como é que vai ser. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e aqui você vai encontrar uma matemática muito bem discutida. Todas as demonstrações que fazemos com riqueza de detalhes. Os exercícios mais desafiadores aqui nós resolvemos de forma minuciosa. Difícil é sair sem entender. Se você estava à procura de um canal como esse, eu tenho certeza que você já encontrou. Se você tem alguma dúvida, por menor que seja, fica com a gente até o final. Assim você pode comprovar, através da resolução deste exercício, se você está no lugar certo ou não. Aqui eu tenho a receita matemática para o seu sucesso. Como é que esse triângulo foi construído? O que nós temos aqui é um quadrado com medida de lado A. Ao lado nós temos um triângulo equilátero com medida de lado A também. Esses lados do triângulo e do quadrado estão apoiados sobre uma mesma reta suporte. Esse lado do quadrado ajuda a formar o triângulo, tanto quanto esse lado do triângulo ajuda a formar o triângulo em destaque. E a terceira reta suporte que ajuda a formar esse triângulo é o segmento de reta que liga esse vértice do triângulo ao vértice do quadrado. Pronto, está muito bem definido. Para calcular essa área, eu vou usar a fórmula mais simples que a gente tem. Eu vou usar base vezes altura sobre 2. E o que nós vamos escolher como base? Bem, nós podemos escolher como base de um triângulo para efeito de cálculo de área o lado que a gente quiser. A altura é que a gente vai precisar escolher como consequência aquela relativa ao lado que escolhemos como base. Mas deixe estar. Eu vou te mostrar que eu vou escolher este lado como base e por que vou escolher. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem uma medida de cateto igual a A. Aqui eu tenho um outro triângulo retângulo que vai até esse vértice e ele tem uma medida de cateto igual a 2A. Esses dois triângulos retângulos que você está vendo têm um ângulo em comum, o que me garante a semelhança entre esses dois triângulos. E a razão de semelhança também está muito fácil da gente identificar. Se eu tenho um lado que mede 2A sendo reduzido à metade, eu tenho um outro cateto que mede A que vai ser reduzido à metade também. Se vai ser reduzido à metade, eu tenho aqui um segmento de reta de medida A sobre 2. Justamente aquele segmento de reta que eu gostaria de ter assumido como a base daquele triângulo. Poderia escolher este lado como base sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos lembrar que essa é uma questão literal. Tudo vai ficar escrito em função de A. Será que nós teríamos a mesma facilidade de descrever este lado, ou até mesmo este, em função de A? Isso eu deixo a seu critério. A minha solução, que vai ser rápida e prática, vai me permitir escolher esse lado como a base, e acabamos de identificar que vale A sobre 2. E agora eu vou desenhar a altura relativa a essa base. Eu não tenho alternativa. Eu tinha a alternativa para escolher a base. O lado que eu queria usar como base eu poderia escolher qualquer um. Depois de ter escolhido aquele, a única medida de altura que eu posso observar é essa. Pronto. Está bem desenhada. Eis a altura desse nosso triângulo. Fechado? Tranquilo? Bom, escrevemos a base em função de A e foi tranquilo. O que é realmente desafiador é escrever essa altura em função de A. E é agora que eu vou usar o truque de que falei. Bom, nós estamos trabalhando com geometria plana, é evidente. Mas o que não sei se é tão evidente assim
é que nós podemos desenhar essa figura em planos cartesianos. O eixo horizontal já aparece desenhado para você. Eu quero desenhar agora o eixo vertical que contém o lado do quadrado, este lado. Pronto. Agora nós temos um grande plano cartesiano com eixos vertical e horizontal em forte destaque. E nós vamos trabalhar com este ponto. Ao reconhecermos a abscissa desse ponto, a abscissa vai ser o tamanho da altura. A saber, a abscissa é a distância que o ponto tem em relação ao eixo vertical. Pode ser marcada sobre o eixo horizontal, é claro. Mas como, Paulo, você espera calcular a abscissa daquele ponto? Bom, eu vou dar destaque coloridinho a determinados segmentos de reta que você está vendo, vou até prolongá-los para poder caracterizar cada uma das retas que lhe servem de suporte. E aí eu te digo o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou dar destaque a esse lado do triângulo equilátero. Tudo bem? Vou dar destaque laranjinha. Pronto. Eu quero ter condições de calcular, de desenhar, de descrever a equação que define essa reta de destaque laranja para você. Quer começar esse trabalho? Podemos começar juntos. Toda reta admite uma expressão do tipo y igual a vezes x mais b, ou m vezes x mais h, para a gente não confundir com o a que representa o lado do triângulo e o lado do quadrado. Eu tenho o coeficiente angular a ser definido, vezes x, mais o coeficiente linear. O coeficiente linear é tranquilão. Por quê? Porque o coeficiente linear mostra onde a reta corta o eixo vertical. Se nós desenhamos os eixos vertical e horizontal exatamente nas posições que vocês estão vendo, a origem do sistema é essa daqui. Essa reta passa na origem do sistema. O seu coeficiente linear, por isso, é igual a zero. Se você bem lembra como calculamos o coeficiente angular, o coeficiente angular ele representa a declividade da reta. É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. E isso é muito fácil, isso é moleza. O triângulo que você está vendo é ou não é um triângulo equilátero? Se é equilátero, esse ângulo mede ou não mede 60 graus? Se mede 60 graus, fala para mim, por favor, qual é o valor da tangente de um ângulo de 60 graus? Não é raiz de 3? Então essa reta, ela é descrita por essa expressão, raiz de 3 vezes x, tão somente. Tranks, beleza? Eu vou dar um destaque roxinho para essa outra reta. E aí a gente volta a conversar, me dá um minutinho. Você percebeu a reta de característica roxinha? Essa reta ela também é descrita por uma expressão do tipo y igual ao coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Tudo bem? Todos os dois também são muito fáceis da gente calcular. Veja, por favor, que essa reta toca no eixo vertical num ponto de ordenada igual a sobre 2. É o que eu quero escrever aqui para você. O coeficiente angular para essa reta, como ela tem um comportamento decrescente, eu já sei que é um valor negativo. Além disso, eu posso olhar para esse ângulo e calcular a tangente dele. A sobre 2A ou A sobre 2 dividido por A. Se você fizer A sobre 2A, você vai encontrar meio como resposta. Pronto. Essa foi a descrição da reta de características roxas. Mais uma vez, este ponto é o ponto de interseção entre as duas retas. Na hora que eu conseguir definir esse ponto para você, eu vou ter descoberto a abscissa desse ponto, justamente a sua coordenada que coincide com a altura do nosso triângulo. E como é que eu faço, então, para descobrir este ponto? Eu vou montar um sistema com essas duas expressões ou, pura e simplesmente, eu vou igualar as duas sentenças. Então agora a gente vai para o primeiro momento de grande cálculo,
Igualando as duas expressões, nós vamos ficar com raiz de 3 vezes x, que é a equação da primeira reta, igual a menos x mais a. Tudo isso sobre 2. Como eu tinha menos meio de x e meio de a, eu tinha uma soma de frações com denominadores iguais. Escrevi tudo sobre o mesmo traço de fração. Tenho certeza que isso é fácil para você entender. Este 2 que está dividindo, nós vamos passar para o outro lado, multiplicando, e vamos ficar com 2 raiz de 3 vezes x. Tudo isso é igual a menos x mais a. Fechado? Você tem que lembrar que o que a gente quer é a abscissa desse ponto de interseção. Eu quero o x dessa equação. Por isso eu vou lutar para isolar o x nessa história. De que maneira? 2 raiz de 3 vezes x. Esse menos x eu passo para o primeiro membro. Tudo isso igual a a. Podemos colocar o x em evidência. Assim ficamos com 2 raiz de 3 mais 1 vezes x. Tudo isso igual a a. Assim, o valor de x passa a ser igual a a sobre 2 raiz de 3 mais 1. É claro que nós podemos colocar esse valor de x com o seu denominador racionalizado. Vamos fazer isso, mas eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você já gostou do truque de desenharmos os eixos cartesianos, se você gostou da ideia de descrevermos essa reta, se você não tinha essa sacada antes e passou a entender agora como um recurso super válido, esses e muitos outros você vai encontrar aqui no nosso canal. Então a minha dica para você, que é bem legal, bem forte, inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. E ative o sininho, que assim você vai tomar ciência dos nossos próximos lançamentos. Se você gostar desse vídeo, no final você deixa aquele like sincero. Fechado? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou racionalizar sim esse valorzinho de x, multiplicando em cima e embaixo por aquilo que a gente chama de o conjugado de 2 raiz de 3 mais 1. Aí eu vou multiplicar por 2 raiz de 3 menos 1, tanto embaixo quanto em cima. Pronto. Assim, este nosso valor de x passa a ser igual a a, que multiplica 2 raiz de 3 menos 1, tudo isso sobre... Se você tem um produto de binômios conjugados, você vai achar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou fazer isso aqui rápido para você. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 2 raiz de 3 ao quadrado, isso vai dar 12, menos 1, isso vai ser igual a 11, que é o que eu vou colocar aqui embaixo para você. E assim a gente economiza só um pouco de espaço. Ajudo você a fazer uma pequena recordação de um produto notável tranquilão de você resolver também. Bom, agora que eu achei o valor de x e a abscissa daquele ponto, essa abscissa é justamente o que coincide com a altura do nosso triângulo. Então, para calcularmos a área A daquele triângulo, nós vamos fazer base, que já havíamos descrito como A sobre 2, vezes a medida da altura. Acabamos de encontrar essa medida de altura. Tudo isso dividido por 2 por força da fórmula. Essa área vai passar a ser igual a vezes A. Isso vai ser igual a ao quadrado, que multiplica 2 raiz de 3 menos 1 sobre 22 sobre 2. Se você divide por 22 e depois divide por 2, é a mesma coisa que dividir uma vez só por 44.
você conseguiu, de maneira magistral, encontrar a área daquela figurinha azul em destaque. Isso em função da medida A, do lado do quadrado e do lado do triângulo. Eu acho que você precisa de um momento print para o seu trabalho. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like.